Boa tarde, professoras, professores. Hoje eu venho aqui fazer uma live e compartilhar com vocês 13 maneiras de usarmos o jogo Parts of the Body. Há algum tempo atrás eu fiz essa live e eu não salvei. Então, normalmente eu salvo as lives e coloco lá no YouTube para as pessoas poderem assistir, né? Tem muitas pessoas que me pediram porque não tem Instagram. Então, eu vou fazer essa live, vou deixar salvo aqui 13 maneiras de você ensinar com esse material partes do corpo, parts of the body, partes do corpo humano. E aí vocês vão ver que além das partes do corpo, tem muitos outros tópicos que a gente pode incluir nesse ensino também. Então vamos lá, tentar deixar uma live não muito comprida, né? Deixar uma live de aproximadamente 30 minutos. Vamos ver se eu consigo falar sobre todos esses usos do jogo Partes do Corpo em aproximadamente meia hora. Então vamos lá. A primeira delas chama-se Sentence Race. Braga, acho que é Vauri, sejam bem-vindos. Chama Sentence Race. Normalmente eu sugiro o Sentence Race com os jogos de estrutura da língua, mas por que não fazer o Sentence Race usando as figuras? Então, por exemplo, se você vai dividir a sua classe em duas turmas, dois grupos, então você vai colocar na lousa, vai dividir em dois, vai colocar em cima da mesa do professor dois montinhos com o mesmo número de cartas. Só que, olha só, você vai colocar as cartas com o desenho, e aí cada aluno vai ficar com marcador ou com giz. Quando você toca o sino, né? Eu gosto de usar esse sininho aqui. Quando você toca o sino, eles podem pegar uma carta, pega uma carta, vai para a lousa e escreve uma frase. O legal é que ele tem o desenho. Então, ele vai ter que saber qual que é o nome dessa parte do corpo aqui. No caso é toe, né? Não é foot, nem feet, é toe. Ele vai ter que pegar a carta, vai para a lousa, escreve a frase. Pode ser uma frase simples, aí você vai determinar, né? Por exemplo, I have 10 toes. Tudo bem, tá correta. E aí ele volta, coloca a carta no final do bloco dele, né? Lembra que tem dois montinhos de carta. Coloca a carta no final, dá o marcador ou o giz para o próximo colega e vai para o fim da fila. O primeiro da fila que pegou o marcador vai para a lousa, vai pegar uma outra carta, no caso essa carta aqui, ele vai ter que se lembrar que ele tem que fazer uma frase com a palavra hair. I have blonde hair. I have brown hair. My hair is short. Não precisa ser nada muito elaborado. Então ele escreve, pega a carta, vê qual que é o desenho e tem que saber o nome da palavra, faz a frase, coloca a carta no final do monte e vai para o fim da fila. Então, dessa maneira, a gente faz com que os nossos alunos escrevam um número muito grande de frases num tempo curto, porque é uma competição. Eles sabem que a qualquer momento você vai tocar o sino e vai pedir para que pare essa competição. Então essa foi a nossa primeira dica. Fica aí comigo que eu vou compartilhar mais 12 dicas. A segunda dica chama-se Guess the word on your forehead. E aí para isso você vai precisar de um elástico. E é claro que eu acho legal você... aí o colega coloca aqui e eu vou fazer a pergunta. Por exemplo, você pode pedir para que os alunos façam as perguntas com o can. Can you touch with it? Yes, you can. Can you smell with it? No, you can't. Can you see with it?
No, you can't. Então você pode fazer um guess the word on your forehead, adivinha a palavra na sua testa, com apenas fazendo perguntas com can, certo? E aí, baseado, você pode falar assim, vocês podem fazer 5 perguntas e depois das 5 perguntas com can, vocês vão fazer a pergunta is it? Is it your nose? Are they? Lembra de ensinar também, porque pode ser eyes, né? Are they your eyes? Are they your hands? E aí você ensina a fazer as perguntas e eles vão fazer 5 perguntas com o can e uma pergunta para adivinhar is it, certo? E aí, o que vocês estão achando das dicas? Dá para usar com seus grupos? Coloca aí para mim, que eu adoro saber. A terceira chama-se The Verb Game. Então você pode colocar as cartas com os desenhos, só os desenhos. Pode ser em um saco. Como eu tenho esse chapéu aqui de borracha, eu coloco tudo aqui. Coloca as cartas aqui dentro e aí você vai sorteando as cartas e vai perguntando para os seus alunos para eles escreverem dentro de um limite de tempo que você dá. Escreva o maior número de ações que você pode fazer com a palavra que você sorteou. Então aqui seria finger. Então, what verbs are related to finger? Então, aí você dá algum tempo. Write, touch, scratch. E aí, quando acabar o tempo, você toca o sininho e eles vão dizer quantos verbos eles escreveram. Ganha o aluno que conseguir escrever o maior número de verbos relacionados às partes do corpo. What can you do with your mouth? I can speak, I can kiss, I can blow, etc. Então, aí vai do conhecimento dos seus alunos. Você pode definir aqui o que você vai sortear, os que são mais fáceis, por exemplo, para os grupos mais iniciantes, tipo hand, foot, finger. What can you do with your eyes? I can see, I can blink. E assim por diante. E daí depois que eles escreverem, quando você tocar o sino para eles pararem, você pede para que cada um fale o que escreveu. Essa é uma parte bem legal, porque eles vão ter a oportunidade de falar e os outros vão ter a oportunidade de ouvir, não só ouvir a pronúncia deles, né? Mas também ouvir as palavras diferentes e aí aprender a aumentar o seu vocabulário, certo? Então essa foi a terceira atividade. Eu vou falar mais 10, são 13 atividades que eu posso fazer com esse jogo aqui. A quarta é com o Fly Swatter. Se você não tem, eu recomendo que você compre pelo menos 2 mata-moscas. Porque com turmas maiores, por exemplo, quando eu tinha turmas de 6, 7 alunos, eu tinha um mata-mosca para cada um. E aí todos ficavam em volta da mesa. Mas se não dá, compra 2 pelo menos. E aí você sempre vai dividir a sua classe em 2 times. Aí ele tem que ficar com o mata-mosca aqui no ombro, tá? E você vai falar. Nesse caso aqui, você coloca só o desenho, só os desenhos na mesa. E aí você pode falar foot. É uma maneira deles ouvirem a pronúncia correta e também ligarem o nome com a parte do corpo. Chest. Neck. Você fala, o aluno ouve, lembra que essas cartas estão em uma mesa, ele tem que acertar. Essa é uma maneira. Se você quiser deixar um pouquinho mais difícil, você pode, por exemplo, colocar essa palavra dentro de uma frase. Então, você avisa que vai estar dentro de uma frase. Por exemplo, giraffes have long necks. Neck é a parte do corpo, eu tenho que acertar isso aqui. Dessa maneira você faz o tipo de um listening, pode até ser com aqueles alunos mais iniciantes, mas ele tem que ouvir a parte do corpo dentro da frase, certo? Essa é uma maneira.
Outra maneira, tô dando 3 maneiras de brincar com o fly swatter. Outra maneira é, ao invés de você falar a palavra, você vai pronunciar. N-E-C-K. Ele vai ter que saber a pronúncia e aí, neck, e acerta, certo? Então tem 3 maneiras de brincar com o fly swatter. E não são só crianças que gostam de brincar com o fly swatter, adultos gostam também de brincar com o fly swatter. Então já foram 4 maneiras. A 5ª maneira é você usar os pinos de boliche. E aí você vai colocar as cartas embaixo do pino de boliche. São aproximadamente, acho que 6 ou 8 pinos. Você coloca no desenho que normalmente é, né? Mais atrás, menos na frente, até terminar com 1. E aí o seu aluno vai jogar a bolinha. E se por acaso ele derrubou 3 cartas, aí você define com ele, ou já deve ter definido antes, o que ele vai fazer. Ele derrubou 3 cartas, aqui estão, vamos supor que são essas 3 cartas aqui, nail, chest e neck. Você, dependendo do nível do seu aluno, você pode pedir que, primeiro, que ele fale o nome, só o nome dessas partes do corpo, é válido. Segundo, que ele soletre essas partes do corpo. Terceiro, que ele faça uma frase afirmativa com essas partes do corpo. E quarto, que ele faça uma pergunta com essas partes do corpo. Então essa é uma maneira de você também fazer os seus alunos participar mais da aula, fazer com que eles falem, né, gente? Os nossos alunos e nós só conseguimos aprender e ser fluentes na língua inglesa porque nós falamos. A língua tem que passar pelo seu corpo. E muitas vezes, por timidez, adolescentes são muito preocupados com o que as pessoas vão pensar deles, né? Então, pode não querer se expor a falar e cometer e talvez errar a pronúncia, mas quando ele está dentro de uma atividade, ele vai se sentir bem à vontade e também ele vai querer fazer parte do grupo que vai contribuir para a vitória dele, certo? Então, essa foi a 5ª maneira. Tem mais 8, vamos lá. Depois do bowling words, tem o tic-tac-toe. Eu gosto de fazer o tic-tac-toe num board. Eu vou fazer um board novo hoje à tarde, vamos ver se eu consigo. Então, o que é? Esse board aqui é feito com uma caixa de pizza encapada e eu demarquei os lugares com fita. E aí a gente coloca as cartas e cada vez que ele quer, por exemplo, a carta do meio. Normalmente quem escolhe a carta do meio tem mais possibilidade de ganhar. E como é feito em um contact, né, gente? Como eu posso usar aquela caneta que apaga e eu posso apagar. Então, ele pode até marcar com aquela caneta que apague, pode fazer um círculo ou um X, e depois que usou, a gente limpa e pode usar novamente, certo? Então, e daí no fly swatter também, você pode fazer 1000 coisas. Você pode pedir para que eles soletrem a palavra, você pode usar com vários níveis. Você pode para que façam frases afirmativas, negativas, interrogativas, que como é partes do corpo, eles podem fazer perguntas com can. Então tem muitas possibilidades, certo? Depois do tic-tac-toe, tem um Have you ever heard? E aí você dá as cartas. Vejam como eu acho esse exercício inteligente. Por quê? Você dá as cartas para os alunos e ele vai ter que fazer a pergunta. Então, aqui ele tem que saber que a carta é neck. Qual que é a pergunta? Have you ever hurt your neck? E aí ele pergunta para o colega, yes, I have, ou no, I haven't. Se o colega responder, yes, I have, você pode até deixar um esqueleto, né, de perguntas, um banco de perguntas na lousa para que ele possa se referir, para que ele não fique sem base. Have you ever hurt your neck? Yes, I have. What happened? When did you hurt your neck? Então, vejam que a partir de
De uma figura, o seu aluno pode desempenhar um diálogo. Mais um. Aqui, ó. Have you ever hurt your arm? Yes, I have. What happened? When did you do it? Então, eles podem iniciar um diálogo e você, de quebra, já está introduzindo um uso do present perfect, né? Depois a gente deixa para ensinar tudo junto e o aluno pode ficar meio confuso. Então, é legal a gente ir apresentando as possibilidades. Se eles ainda não conseguem desenvolver um diálogo, você pode dizer a eles que parem no yes, I have, no, I haven't, e depois ele pode contar para a classe quem já machucou alguma parte do corpo e quem nunca machucou nada. Pode também, se foram partes que quebram, have you ever broken? Então, essa é uma maneira também. Uma outra maneira, gente, é brincar de quiz. Sempre quando eu coloco quiz aí no feed, as pessoas gostam muito de quiz. Então, como é que eu faço? É legal que você tenha um sino desse. A gente não vende sino, os sinos eu compro na Calunga. Mas tem loja de produtos da China que vendem até decoradinho. E aí você nem precisa quebrar sua cabeça elaborando as perguntas ou as frases. Elas não são muito fáceis, mas eu vou ler. Você diz a frase, quem tocar primeiro vai ter que responder. Olha só uma delas. This part of the body has 5 toes. This part of the body has 5 toes. Foot. Eu falei 5, se tem 5 é um só, né? This part connects the head to the rest of the body. This part connects the head to the rest of the body. Neck. Pessoa, toca o sino e neck. Então, os alunos amam quiz porque tira toda aquela cara de aula, né? Ele fica achando que ele está dentro de um game show e realmente é um game show, mas olha só, é um game show que ele está ouvindo as definições em inglês. E eles vão prestar muita atenção, por quê? Porque o nosso cérebro, já existe uma programação neles, né? Talvez para nós podermos sobreviver, a gente busca desafio e vontade de superação. Então, os alunos vão se conectar muito com esse tipo de exercício. Então, quiz é uma boa pedida e se você tem o nosso jogo, já tem um quiz pronto aqui. É só você pegar e ler. Eu recomendo que faça esse tipo de quiz depois que você já brincou de jogo da memória, porque daí ele já conhece todas as cartas. São 28 partes do corpo. É bastante, né, gente? Então, enquanto eles estão brincando de jogo da memória, eles vão aprendendo. E a próxima dica, né, eu deixei aqui para o final, ainda não temos, vou falar 9, depois tem mais 4, tá bom? São 13 dicas. A próxima dica é você brincar de jogo da memória, né? Isto é um jogo da memória, é que com o passar dos anos, a Play to Learn já existe há 9 anos, com o passar dos anos, nós fomos desenvolvendo e pensando em outras maneiras de usar um jogo da memória. Então aqui, tá certo? Tá certo, ó. Tem uma carta que tem o desenho e tem outra carta que tem a palavra escrita. Você pode, então, primeiro, se você quiser, usar todas as cartas com o desenho para mostrar o que é para os seus alunos e também para ensinar a eles a pronúncia correta. Depois dessa primeira parte, a minha sugestão é que eles brinquem de jogo da memória. Os jogos da Play to Learn são indicados, cada jogo, para ser usado com 6 alunos, tá bom? Aí tá lá um grupinho de 6 brincando de jogo da memória. Isso, por si só, como as palavras estão escritas em inglês, isso por si só já seria um aprendizado. Oi, Elisandra, seja bem-vinda. Isso por si só seria um aprendizado. Mas hoje eu vou dar várias dicas de transformar um simples jogo na memória numa atividade que seus alunos vão fazer muito mais frases e vão aprender a língua inglesa de uma maneira muito mais leve. Por exemplo, toda vez que deu match, eu tenho que falar a palavra. Se eu falei a palavra corretamente, marquei ponto. Se eu errei, volta para lá. Jogo é jogo e o combinado
é esse. Por exemplo, eu também posso pedir para que esse aluno faça uma frase. Pode ser uma frase afirmativa, pode ser uma negativa, pode ser uma afirmativa, negativa, pode ser uma pergunta. How many eyes do you have? I have brown eyes. Pode ser uma double-edged questions. Que mais que pode ser? Pode ser uma frase no passado. Aí você vai definir. Como vocês podem ver, tem muitas possibilidades. Então, um jogo da memória com infinitas possibilidades de o seu aluno aprender inglês de uma maneira muito mais leve e muito mais divertida. E fazer também, gente, como é que o nosso aluno fixa mais o que ele está aprendendo? Quando ele está fazendo uma atividade significativa. Nesse caso, ele não está fazendo uma frase, não é uma frase jogada ao vento. É uma frase que vai definir se ele vai marcar um ponto ou não. Então, isso tem um significado importante. Certo? Então, essa foi a 9ª dica. Agora, a 10ª dica é você usar o spinner. Para quem não viu, eu coloquei ontem um Reels no feed e as pessoas estão gostando bastante. Eu usei um spinner e aí como é que a gente faz? A gente faz um círculo em volta do spinner com as palavras, certo? Essa atividade você pode fazer seus alunos sentadinhos numa mesa. Aí ele vai, deixa eu ver se eu consigo girar o spinner aqui. Deixa eu pegar esse board aqui. Você coloca o spinner aqui, coloca o dedinho aqui em cima e gira. Aí eu coloquei o quê? Eu coloquei essa flechinha. Papelzinho que eu peguei até o logo da Play to Learn de alguma caixa que deu errado e coloquei aqui para ficar mais representativo da nossa empresa. E aí aí caiu lá na palavra, você pode pedir para que ele, novamente, soletre, faça uma pergunta. Se seu aluno tem muita dificuldade em fazer perguntas, olha quantas maneiras diferentes de incentivá-lo a fazer perguntas. Certo? Essa foi a atividade número 10. Atividade número 11. Você vai precisar de um dadinho. Deixa eu abrir aqui. Pegar o dadinho. Lembra-se que o dadinho tem 6 faces. Então, você vai precisar de um dadinho. E cada número que tem no dado, ele vai pedir, você coloca um índice na lousa. Cada número que tem no dado vai pedir uma frase. Então, você vai precisar esse índice, que eu já vou falar como é que é. Ele vai precisar de um montinho de cartas, porque toda vez que ele for fazer uma frase, ele vai pegar uma carta daqui para ver qual que é a parte do corpo que ele vai colocar na frase. Então, por exemplo, se ele tirou o número 1 e você escreveu no índice frase afirmativa. Aí ele pegou essa carta aqui, hand, ou aqui acho que é arm. Ele pode fazer uma frase, I have 2 arms. É uma frase simples, tá correta. Frase afirmativa. Tirou o número 2. Número 2 seria uma pergunta. E aí ele tirou essa carta aqui, I. What color are your eyes? Ele fez uma pergunta e eu não especifiquei se seria uma yes or no question ou uma double-edged question, tá certa. Se tirar o número 3, ele faz uma frase negativa. My eyes aren't blue. Se ele tirou o número 4, ele faz uma pergunta interrogativa. Se, por exemplo, aqui, nail. Isn't your nail too long? Só uma pergunta negativa. Ou isn't your nails too short? Ou uma pergunta negativa. Why don't you use bright red nail polish? É uma pergunta negativa, certo? E aí você dá a possibilidade deles de praticarem coisas diferentes. Se tirou o número 5, pode ser uma frase afirmativa de novo. Se tirou o número 6, pode ser uma frase negativa. Aí você faz o seu índice. Às vezes eu compartilho o meu índice
no feed do Instagram. Dá uma olhadinha lá. E às vezes eu coloco, inclusive, o tipo de sujeito que eu quero que ele use. Se eu quero que ele use sujeito he, she, etc. Então, roll the dice and make a sentence foi a atividade 11ª. Eu prometi 13 atividades para usar com esse jogo aqui, que a gente não se limita a ensinar as partes do corpo, como você viu. Ensina as partes do corpo e também faz frases, pratica have you ever, faz muitas perguntas. A número 12 seria para aqueles alunos que estão no nível um pouquinho mais avançado e você quer usar o seu jogo de Parts of the Body, você leva e aquela velha atividade Talk for 1 minute. Então ele vai pegar uma carta e ele vai ter que produzir assunto para falar sobre, por exemplo, neck durante 1 minuto. É desafiador, mas é bem interessante. E a número 13 seriam perguntas mais simples para você treinar o seu aluno para ele usar can. Então como a gente usa as partes do corpo para fazer várias atividades, por exemplo, what can you do with your neck? I can turn around. What can you do with your nail? I can scratch. What can you do with your foot? I can walk. Então, vejam que é um diálogo simples, mas que os seus alunos vão aprender a falar, a fazer frases e a responder frases, né, gente? Então, essas eram as 13 maneiras, né? Vamos lá? Só para recapitular. Você pode, então, usar esse jogo aqui, Parts of the Body, para fazer quais atividades? Sentence Race. Nesse caso, ele vai pegar uma carta e fazer uma frase escrita na lousa. Guess the word on your forehead. Você coloca a palavra aqui com elástico e ele vai fazer perguntas. A número 3 é para incentivar a criatividade. Chama-se The Verb Review Game. Então, você vai mostrar as partes do corpo e ele vai ter que escrever qual o maior número de verbos relacionados a essa parte do corpo. A número 4 é com o Fly Swatter. Você vai colocar as cartas com o desenho em uma mesa e aí você vai falar ou uma frase com a carta, ou vai soletrar a palavra, ou vai falar a palavra. Então envolve listening. A número 5 é Bowling Words. Você vai colocar as cartas embaixo de um pino de boliche e quantos pinos ele derrubar, ele vai ter que fazer frase, ou soletrar, ou falar a palavra. Também envolve falar. A número 6 é tic-tac-toe. Você vai, por exemplo, criar um board como esse e vai colocar as cartas e ele vai escolher uma carta e fazer uma frase. Vejam que sempre, todas essas atividades que eu estou falando, colocam o aluno no centro do aprendizado. E é isso que a gente precisa fazer para que os nossos alunos aprendam inglês. Aí o número 7 é para você usar as cartas para perguntar Have you ever hurt? E falar parte do corpo, ou Have you ever broken? A número 8 é um quiz que as dicas, as frases do quiz já estão prontinhas aqui no manual de instruções. Só para deixar o quiz mais interessante, a minha sugestão é que você tenha um sino e aí você demarca o território que eles têm que ficar atrás e os alunos vão, quem entender, né? Também tem a atividade de listening, você vai falar a frase e o aluno vai correr, tocar e vai ter que falar a que parte do corpo essa frase se refere. O número 9 é um jogo da memória e aí você pode usar toda a sua criatividade, porque além de aprender as palavras, você pode pedir que eles façam frases ou perguntas. O número 10 tem o Reels, que está bombando de ontem, que para ele fazer com o spinner, que também vai colocar o aluno no centro da atividade. O número 11 é Roll the Dice and Make a Sentence. Dependendo do número que ele tirar, é um tipo de frase que ele tem que fazer. O número 12 é para alunos que estão um pouquinho mais avançado e que ele já tem o domínio da fluência, e aí você vai cronometrar e ver
o que ele consegue fazer durante, ou o que ele consegue falar sobre determinada parte do corpo durante 1 minuto. E o número 13 é para praticar o can. What can you do? E aí ele vai responder: What can you do with your feet? I can walk with my feet. Certo, gente? Então é isso. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou salvar e vou compartilhar lá no YouTube também. Então, se você depois quiser rever ou dividir, compartilhar com um colega, fique à vontade. Eu vou parando por aqui. Oi, Gabi, tá chegando, eu tô saindo. Mas a live vai ficar salva. Eu falei sobre 13 maneiras de você usar o jogo Parts of the Body com seus alunos para que eles fiquem no centro da aprendizagem e participem muito mais desse processo, né? Porque se o seu aluno não fizer parte do processo, se a língua não passar pelo corpo dele, ele não desenvolve a fluência. Então é isso, grande beijo, até mais. Obrigada pela participação.